Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar da concentração de terra no Brasil, que é referente ao capítulo de vocês 6, Espaço Agrário Brasileiro, ok? A gente vai dar sequência e vai terminar esse capítulo, tá certo? Vamos lá? Então, o que é a concentração de terra no Brasil? A concentração de terra no Brasil é onde se desenvolve atividades agropecuárias que se constituem em grandes propriedades, com mais de 1.000 hectares, denominados latifúndio. Então, hectares é uma unidade de medida. Quando isso ocorre e tem mais de 1.000 hectares, a pessoa tem uma grande extensão de terras. Para vocês terem uma ideia, a distribuição de terra no Brasil, ela é muito desigual, assim como várias outras coisas, né? Então, o que acontece? Aqui na página 30 de vocês, tem uma espécie de um gráfico, né? Então, nós temos aqui, de um lado, os latifúndios, que é propriedades com mais de 1.000 hectares, e nós temos os minifúndios, que é como são chamados os pequenos agricultores, propriedade com menos de 10 hectares. Então, olha só, com mais de 1.000 hectares, apenas 1% da população tem, e eles levam 45% das terras. E os minifúndios, que são propriedades com menos de 10 hectares, 47%, quer dizer, só 2,3% das terras vai para os minifúndios. Nas últimas décadas, a industrialização do campo significou um aumento de concentração de terras no Brasil. A modernização da agricultura, ela foi baseada na mecanização, na realização de pesquisas para favorecer a produtividade e no uso de caros insumos, que é fertilizantes, inseticidas, sementes selecionadas, entre outros. Aqui no Brasil, isso tudo favoreceu a concentração de terras, pois os grandes proprietários tiveram mais acesso a essas inovações por apresentarem mais recursos financeiros, o que não acontece com o pequeno empresário, porque como a agricultura dele é pequena, a extensão de terras é pequena, a maioria deles só consegue para o básico mesmo, para subsistência, para a família dele ter aquele alimento. Sem recursos para comprar insumos agrícolas e sem quantidade de terra que justifique a mecanização, os pequenos agricultores não conseguem a produtividade necessária para vender seus produtos a preços competitivos, como os oferecidos. Na maioria deles, o que eles fazem? Eles vendem na própria região. Quer dizer, eles não têm condição e não têm quantidade de terra para que os seus produtos viabilizassem e tivesse uma grande quantidade. Por eles não terem isso, por produzirem pouco, eles não têm mecanização também, tratores, esse tipo de ferramenta. Ainda é do modo antigo, enxada, foice e assim por diante. Aqui nós temos uma curiosidade na página 31, que a concentração de terra nas mãos de poucos proprietários rurais é um dos mais sérios problemas no Brasil. Sua origem vem de longa data, remonta do século XVI, momento em que as terras brasileiras foram doadas pela coroa. Lembra das capitanias hereditárias? Então, apesar deles não serem donos das capitanias hereditárias, a coroa era dona, eles tinham uma certa independência em relação às terras, até podendo fazer arrendamento dessas terras e tudo. Então, quer dizer, as grandes propriedades já vêm desse período. O crescimento do trabalho assalariado no campo acabou por quê? Acabou acontecendo porque, como os pequenos produtores rurais, eles não tinham condição de bancar sua própria terra como fonte para venda, para comércio, eles acabavam trabalhando nesses grandes latifúndios, ganhando um salário, e nos finais de semana eles acabavam trabalhando nas suas próprias terras.
Então, olha a situação das pessoas daquele período. Atrapalhei. Outra coisa no campo que a gente pode notar é as pessoas que conseguem trabalho. Porque a maioria de quem trabalha no campo, pessoal, eles trabalham mais por empreita. Por exemplo, vai ter uma colheita de cana-de-açúcar. Aí várias pessoas elas vão para essa colheita. Quando termina essa colheita, elas estão novamente desempregadas. Então, isso é muito importante que a gente veja que eles não têm um trabalho que é fixo. E vocês sabiam que em determinadas regiões que a cana-de-açúcar ainda é colhida manualmente, vem pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil para aquela região, alugam lugares, moram lá 3 meses enquanto durarem, e depois eles vão embora, porque na sua cidade eles não têm nenhum tipo de trabalho. Aí é uma forma deles trabalharem. Aqui na página 31 mostra essa parte dos assalariados, ok? Aqui, olha, na página 32, agricultura empresarial no Brasil. A agricultura empresarial se baseia na aplicação de grande capital por empresários, na utilização de mão de obra assalariada e no alto nível tecnológico. Seu desenvolvimento é resultado, sobretudo, da industrialização no campo. No Brasil, esse processo se intensificou a partir da década de 70 e teve vários desdobramentos importantes. A expansão das lavouras de exportação e o abastecimento interno. A tecnologia empregada na agricultura, a expansão de fronteiras agrícolas, a concentração de terra e o crescimento do trabalho assalariado no campo. Hoje, os grandes agricultores, eles têm maquinários. Basicamente, o que antes precisava aí de 100, 200, 300 homens até numa colheita, hoje, eles tendo aquelas colhedeiras, aqueles maquinários pesados, eles resolvem isso com 2, 3 máquinas, 3, 4, 5, 6 pessoas no máximo, trabalhando na agricultura. Então, quer dizer, ficou muito escasso o trabalho também. A expansão das lavouras de exportação e abastecimento interno. Aqui no Brasil, nós temos muito a lavoura de exportação. Nós somos grandes exportadores de soja aqui no Brasil e cada vez mais a produção só melhora nesse campo, devido aos investimentos tecnológicos, à seleção de sementes, entre outras coisas. Aqui também tem os incentivos que ocasionam a diminuição da área cultivada com produtos alimentícios, voltados basicamente para o mercado interno, como o feijão e a mandioca, que ainda são produtos internos, viu, pessoal? A tecnologia empregada na agricultura. A agricultura empresarial, ela se caracteriza pelo emprego intenso de máquinas, tratores e fertilizantes químicos, e pelo uso de sementes selecionadas. Esse tipo de agricultura é quase sempre intensivo, pois são empregadas tecnologias que visam a melhoria dessa produtividade, foi o que eu falei para vocês. Hoje eles investem muito mais em sementes de qualidade, eles fazem essa semente, muitas vezes elas melhorarem em laboratório. Esses maquinários que são utilizados são maquinários de ponta, com muita tecnologia, e onde a produção deles só tende a dobrar. Esses investimentos são caros, não são investimentos baratos, então só os grandes proprietários que conseguem esse tipo de coisa, conseguem aplicar um capital de grande quantia nesses maquinários. Aliás, é um dos mercados que mais cresce no Brasil, são esses investimentos em tecnologia. A expansão das fronteiras agrícolas no Brasil, a ampliação do espaço destinado à agricultura e à pecuária, ocorreu no mesmo período em que algumas áreas rurais se modernizaram, com a mecanização e o emprego de fertilizantes defensivos agrários. A expansão das fronteiras agrícolas está relacionada à ocupação pela agropecuária das áreas desabitadas ou pouco habitadas.
principalmente nas regiões norte, na Amazônia, e centro-oeste, no Cerrado. Nessas regiões, em grande parte, essa expansão vem sendo efetuada apenas com a derrubada da vegetação nativa. Além disso, estudiosos afirmam que, especialmente nessas áreas, milhares de hectares de terras brasileiras estão em mãos de empresas estrangeiras. Quer dizer, eles estão desmatando a região amazônica para fazer ou agricultura ou criação de gado. Isso não pode. Tem uma lei que protege essa flora nativa e que era para ser preservada, mas infelizmente a fiscalização no Brasil ela é muito pouca. E aí eles se aproveitam disso e acaba desmatando aqueles locais, vendendo a madeira e torna aquelas terras ou para agricultura ou para pecuária. A expansão da fronteira agrícola também foi uma grande responsável pelo crescimento populacional das regiões norte e centro-oeste, ocorrida principalmente entre as décadas de 60 e 80, por causa da migração de muitas pessoas para trabalhar em áreas de cultivo. Esse uso da terra no Brasil ainda se empregam formas tradicionais de uso da terra, agricultura de subsistência, em que predomina o trabalho familiar, pecuária extensiva, que utiliza relativamente poucos os recursos técnicos disponíveis para a melhoria dos seus rebanhos. Extrativismo vegetal, que realiza a coleta dos produtos da floresta. No entanto, é a agricultura empresarial que vem ganhando cada vez mais espaço no país. O gráfico seguinte mostra a evolução do uso da terra destinado à agropecuária no Brasil. Aqui nós temos um gráfico na página 33, que é este aqui, olha, vocês vão estar observando. E esse gráfico mostra a vegetação florestal em 2000, que é azul, e 2014, que é a laranja. O crescimento, Brasil, dinâmica de cobertura e uso de terras do Brasil. Em porcentagem, natural e manejo, área agrícola exclusiva e com remanescentes florestais campestres e outros usos. Então, vocês veem que a área agrícola, ela subiu em 2014, a de pastagem, ela praticamente igualou em 2000 e 2014, e a vegetação florestal, ela teve um desmatamento bem grande, tanto em 2000 como em 2014. Agora, com base nisso, nesse gráfico, vocês vão responder as questões 1 e 2, ok? Reforma agrária, uma possível solução. Olha só, a reforma agrária ainda é um tabu no Brasil e no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo também. Cada vez mais movimentos do sem terra fazem esses pedidos e tudo, mas isso não acontece. E quando acontece, nós sabemos que acaba ficando muito restrita. É bem pouco a distribuição de terras. Por quê? Porque lá no Senado, no Legislativo, tem vários deputados que são exatamente grandes produtores, grandes latifundiários. Então, é lógico que eles não querem que essa medida de reforma agrária aconteça. Porque se ela acontecer, gente, a terra dividida, o que vai acontecer? Eles também vão ficar com menos terra. E é isso que eles não querem. Então, a reforma no Brasil, reforma agrária no Brasil, vai ser muito difícil, não só no Brasil, como em outros. Alguns governos até fizeram reforma agrária, ou vem fazendo ela, mas numa quantidade ainda insuficiente. Nós deveríamos ter muito mais. E outra, depois que você faz uma reforma agrária, não é só fazer a reforma agrária, você tem que dar condição para aquelas pessoas trocar suas terras, porque não adianta dar terra e você não ter condição financeira para que tenha uma agricultura. Então, infelizmente, aqui no Brasil vai ser muito difícil, ok? Para a próxima aula, eu quero que vocês respondam as questões da apostila. Eu já venho pedindo para vocês ir respondendo conforme a gente vai trabalhando, para que na próxima aula a gente possa fazer a correção, ok? Beijos. Na segunda aula, vocês podem já fazer esses exercícios, tá certo? Tchau, fiquem com Deus.